Olá, boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse nosso encontro virtual que a nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar, vem promovendo. Esse método de transmissão de palestras continuará para sempre, né? É uma forma de que as palestras e o conhecimento espírita chega a um número maior de pessoas. Então acredito que nós e outras casas espíritas vão continuar com essa metodologia que facilita aí para aqueles que não podem visitar a casa espírita assistirem às palestras, né, reconfortantes à luz da doutrina espírita aonde estiverem. Diante da correria do dia a dia, a pessoa pode escolher o horário, o momento em que ela pode assistir, até porque essas palestras ficam gravadas aí por um bom tempo, permitindo que a pessoa possa assistir, possa depois rever, possa repetir quantas vezes acharem necessário. Então continuamos pedindo que todos nós continuemos aí divulgando estas palestras nossas nas redes sociais, para os conhecidos, os amigos, familiares, para que todos possam também ter acesso a esse conhecimento. Hoje nós teremos conosco a nossa amiga Mariusa Carmo, então agradecemos a Mariusa, que tem sempre nos atendido quando a convidamos e sempre trazendo aí palestras esclarecedoras que enriquecem o nosso conhecimento, favorecem a nossa conduta no nosso dia a dia. Então, muito obrigado, Mariusa. Que Deus a abençoe, a proteja e, como a gente sempre diz aqui nas noites de segunda-feira, que os bons amigos espirituais continuem iluminando a sua mente, né? Te inspirando, te dando forças para continuar nessa trajetória de sempre se interessar por levar aos outros o conhecimento espírita. Nós espíritas sabemos que um dos papéis fundamentais da nossa conduta nesta doutrina é a divulgação espírita. Então, vamos divulgá-la sempre que necessário, sempre que possível. E agora vamos nos preparar para os trabalhos da noite. Nós sempre temos aí uma mensagem da semana, né, que a gente coloca no início da nossa palestra, a palestra instrutiva, e no final a oportunidade de rezarmos, orarmos por aqueles que necessitam e precisam dos dois lados da vida, os que estão ainda no corpo de carne e os espíritos que já foram para o mundo real, que já desencarnaram, que estão aí no mundo astral. Oremos por eles também. Todos nós precisamos de prece. Prece é o fio condutor do bem através do pensamento. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, rogando a Jesus, o Divino Mestre, que mais uma vez possa Ele estar conosco. Estar conosco através dos benfeitores amigos do mundo maior, aonde estivermos, nos amparando, iluminando as nossas mentes, os nossos passos, para que esta semana seja uma semana cheia de alegrias, de oportunidades, de podermos implantar tudo aquilo que aprendemos nesta doutrina maravilhosa. Senhor Jesus, esteja sempre conosco, Senhor, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa,
nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui para, à luz da doutrina espírita, refletirmos um pouquinho sobre assuntos e temas do Evangelho de Jesus. Quando me convidaram para esta fala, eu fiquei na dúvida qual tema abordar, porque eu tenho falado muito sobre a importância do amor, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, de burilarmos nossas más tendências. E eu me lembrei que eu não tenho falado sobre o perdão, pelo menos não diretamente sobre esse tema. E revendo alguns livros que eu já havia lido há algum tempo, eu encontrei um livro do Alberto Almeida que fala exatamente sobre isso, que é o perdão como caminho e o caminho do perdão. É um livro pequeno, de fácil entendimento, muito esclarecedor, uma leitura muito calma, muito tranquila, e eu recomendo. E nós vamos iniciar então com uma fala do Alberto Almeida, logo no início do livro, que diz assim: perdão é compromisso com a própria consciência, a fim de alcançar paz interior. Perdão não é conivência com equívoco próprio ou de outrem. Antes é assumir as responsabilidades decorrentes do erro, reparando-o. Então, o perdão é uma virtude que fala do ato de fazer uma movimentação que diz respeito à amorosidade. Como diz o Alberto, o perdão, ele é filho do amor. Porque quando você ama o outro, você é capaz de perdoar. Quando você se ama, você também é capaz de se perdoar. Mas o que quer dizer perdão? Nós vamos na etimologia da palavra, que nos diz o seguinte: perdão vem do latim perdonare, que significa ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo errado. A expressão pedir perdão é usada quando alguém reconhece o seu erro e pede desculpas para quem foi ofendido. Então, o perdão ele não se restringe apenas ao outro, mas principalmente a nós mesmos, E aí eu vou estar falando aqui de dois sentimentos que por várias vezes eu disse, tinham que tirar essas duas palavras do dicionário, riscar para sempre, porque essas palavras, esses sentimentos nos prejudicam muito, que é a mágoa e a culpa. Mas quando nós observamos que a mágoa e a culpa, ela faz parte de nós, nosso cotidiano, nosso dia a dia, de muitas coisas que acontecem. Às vezes eu piso no pé de alguém, eu me sinto culpado, porque mesmo que involuntariamente eu machuquei alguém, causei dor em alguém, Isso está dentro da normalidade. A mágoa, que às vezes alguém nos faz alguma coisa e fala, poxa, isso me doeu, isso eu senti, também está dentro da normalidade. O que foge da normalidade? É quando nós damos a esses dois sentimentos uma importância muito maior do que elas deveriam ter. Elas fogem do que nós chamamos de normalidade, que aí a tal da mágoa vira um rancor, que gera um sentimento de vingança, e isso é prejudicial, ou a culpa, que gera o remorso, que não nos faz bem algum, que nos faz remoer aquela situação e não tomar nenhuma atitude. Então, isso tudo é prejudicial a nós.
Porém, quando em dados momentos nós temos esses sentimentos dentro de parâmetros, digamos, normais, fazem parte do nosso cotidiano. E nós precisamos aprender a conviver com isso para não dar a esses sentimentos uma importância maior do que eles realmente devem ter. Então, a mágoa e a culpa, como elas fazem parte do nosso cotidiano, nós podemos dizer que ela é a antítese do perdão, né? Ela vem na contramão do perdão. Se você foca sempre na questão da mágoa ou da culpa, você deixa meio que de lado a questão do perdão, né? Nós esquecemos do perdão e nos focamos simplesmente nesses sentimentos que nos causam muito sofrimento, né? Então, o perdoar, eu acho, fazer um movimento de doação de tal modo a poder fechar ciclos, né? Então, eu fiz algo para alguém e isso foi prejudicial, isso causou mágoa. Quando eu chego e me disponibilizo de verdade a pedir perdão por aquela falta minha, eu meio que quebro aquela sequência de mágoa, né? Eu fecho um ciclo de momentos e aquilo vai nos dando uma proporção maior e melhor de ver verdadeiramente o que é mais importante para nós, que é, né, o amar ao próximo e o perdão, né? Como disse Jesus, quando lhe foi perguntado, eu devo perdoar meu irmão 7 vezes? Ele, não, bem mais, 70 vezes 7 vezes, né? Então, que é aquela questão de nós entendermos que o perdão, ele tem que ser infinito, sempre, né? Tanto conosco para com o outro. Então, o perdão nos desafia no cotidiano a poder lidar com essas mágoas e com as nossas culpas, né? Enxergando o perdão como uma ação libertadora de nós mesmos, né? Então, perdoar é um ato que ele está além do humano e ele requer a dimensão do espírito que somos na essencialidade. Porque nós só podemos compreender verdadeiramente e perdoar verdadeiramente quando nós nos enxergamos enquanto espíritos imortais, né? Porque nós sabemos que se hoje alguém me magoa, pode ser que em outras vidas eu tenha magoado essa pessoa também. Então eu passo a não julgar o outro com tanta veemência, né? Mesmo porque o próprio Cristo nos diz, não julgueis para que não sejais julgados. Então, nós passamos a compreender que, enquanto espíritos eternos, nós somos credores e devedores de perdão eternos. Então, nós passamos a não ser tão severos conosco e muito menos com o outro, né? Mas aí você diz, mas como é que eu posso perdoar alguém que cometeu um ato hediondo, um crime hediondo, um ato de crueldade muito grande, ou me perdoar por ter cometido um ato de crueldade muito grande, né? Porque não é fácil, e esse tipo de sentimento, de ações, né, ditas cruéis, elas exigem de nós, enquanto espíritos, enquanto seres humanos, uma dimensão muito maior de intensidade que só quando nós conseguimos nos enxergar como espíritos e ter uma atitude sobre-humana, para além do humano, né, para além da carne, do físico, é que nós vamos poder experimentar um trabalho de dissolver a mágoa, né, de outra pessoa, ou a culpa de nós mesmos, quando nós compreendermos, né, e entendermos que nós precisamos nos separar daquilo que é material, né, e dar importância ao que realmente é válido, que é o espiritual. Quando nós não perdoamos o fulano ou o ciclano ou a nós mesmos nessa encarnação. Nós perdoamos verdadeiramente enquanto espíritos eternos, né, de vida que não se finda, que o que morre é o nosso corpo, o nosso espírito continua. Então, quando nós verdadeiramente, perdoamos alguém, nós estamos perdoando não este ser encarnado aqui, mas esse espírito que momentaneamente está vestido na carne. Então, quando nós compreendemos isso, nós entendemos a grandiosidade, né, a dimensão muito maior do perdão do que simplesmente a própria palavra diz, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os caminhos do não perdão. Vamos dizer as consequências, né? O que vem causando, o que nos pode causar a nossa recusa ao perdoar.
né? Quando o erro é meu, o que ele gera? Remorso, autopunição, né? Quando o erro é do outro, gera mágoa, sentimentos de vingança. E isso tudo ele deságua no nosso corpo e vai fazendo com que haja uma disfunção biopsico, mental, social, espiritual. É o adoecimento do corpo e do espírito. Né? Nós já falamos sobre isso e nós temos comprovação científica das doenças psicossomáticas, né? Que vêm da nossa mente e que nos causam doenças no nosso corpo. Então, quando nós decidimos pelo não perdão, nós temos esses caminhos que vão nos causar um grande sofrimento, não só nesta vida, mas que dependendo de como for a gravidade desse não perdão, nós podemos levar para outras vidas, ou podemos trazer de outras vidas, né? Então, porque o não perdão, ele congela a minha existência. Eu não progrido, eu não saio do lugar, eu estou congelado naquele sentimento de mágoa, de culpa, de remorso, de raiva, né, de sentimento de vingança. Isso nos causa muita dor. Quanto mais nós nos apegamos a esses sentimentos, mais congelados, mais petrificados nós ficamos na nossa existência. Deixamos de fazer aquilo que é a nossa missão, que é de evoluir, de melhorar a cada dia. Ele me transforma numa pessoa muitas vezes depressiva, muitas vezes agressiva, né? Num sentimento de dor tão profundo que me faz tentar encontrar de qualquer maneira que essa dor acabe. E no caso, né, dessa dor depressiva, desse sofrimento, muitas vezes nós incorremos no suicídio. Quando nós vamos para o lado da raiva, da mágoa, da agressividade, muitas vezes leva ao assassínio, né? Matar outra pessoa com sentido de vingança, agravando mais ainda a nossa ausência do perdão, né? Para essa e outras vidas. Jesus, ele nos recomenda que reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Está em Mateus capítulo 5. Mas quando nós temos duas vertentes desse reconcilia-te com o teu adversário. Primeiro, eu entendo que esse reconcilia-te com o teu adversário, o primeiro adversário que nós precisamos reconciliar somos nós mesmos. Porque muitas vezes o maior adversário que nós temos somos nós. São as nossas dificuldades, a minha dificuldade em me perdoar as ações que eu cometi de erro para com o outro e para comigo. Então eu preciso me reconciliar comigo. Porque da mesma forma que eu preciso, para amar o outro, eu também preciso me amar, para perdoar o outro, eu também preciso me perdoar. A outra vertente é o reconcilia-te com o teu adversário, aquele que te causou algum mal ou que você causou algum mal a ele, enquanto está a caminho. E esse estar a caminho é enquanto estamos aqui, né? Quando estamos encarnados, nós temos essa oportunidade de perdoar e muitas vezes jogamos fora. Eu vou deixar isso para a próxima encarnação. Isso agrava essas questões a gravidade, né, desse não perdão, levando para outras vidas doenças, situações mal resolvidas, né, com outros irmãos, que muitas vezes vêm no nosso seio familiar nos cobrar aquele perdão que nós não demos ou aquele perdão que nós não pedimos, né? Então, o perdão ao outro só é possível se eu faço esse auto-perdão, né? E isso é a base fundamental para que eu perdoe o outro. Como é que eu vou compreender o que é o verdadeiro perdão ao outro se eu não consigo nem me perdoar? Não é possível, né? Então, o reconcilia-te diz respeito primeiro a mim, né? E é como dizer, se refaça primeiro, se perdoe primeiro, né? E depois você vai e reconcilia-te com o teu adversário. Mas antes de qualquer movimento que você vai fazer em direção ao outro, faça em direção a si mesmo. Para que nós tenhamos a capacidade de realmente compreender o perdão e para aí poder perdoar o outro, né? Porque eu só posso ir ao encontro do outro, seja para amar ou seja para perdoar, quando eu consigo amar ou perdoar a mim mesma. Do contrário, meus irmãos, nós vamos estar falando simplesmente da boca para fora, né? Nós vamos estar expressando um amor ou um perdão
da boca para fora. Não é de coração, não é de verdade, né? E só dessa forma, observando esse auto-perdão, compreendendo esse auto-perdão em mim, né, é que eu me refaço, eu me reconstruo enquanto ser, para ajudar na reconstrução de um relacionamento que se quebrou pela falta do perdão ou pela falta do amor. E aí, quando a gente fala, mas peraí, aí tá, eu faço todo esse movimento comigo, né, de reforma íntima, de me burilar, né, de me conhecer para poder me perdoar, e aí eu me sinto pronto, reconstruído para perdoar o outro, e o outro não recebe, não aceita. Nessa questão, o perdão ele se transforma em questões de libertação. Porque se você faz esse movimento em direção ao outro, você se liberta daquele erro cometido, né? E se o outro não aceita, infelizmente, aí o problema é dele. É dele com ele mesmo, já não é mais com você. E nessa perspectiva, o perdão é libertador, realmente. Poderia libertar ambos, né? E refazer, reconstruir esse relacionamento, né? Muitas vezes mais fortalecido. Mas se o outro não aceita, nada podemos fazer. Estamos libertos dessa dívida, vamos dizer assim. E aí segue com ele. A mesma coisa se ele se propuser a nos perdoar e nós não aceitarmos. Né? A dívida fica conosco. O problema é nosso, não do outro mais, né? Se o outro aceita, maravilha, né? A gente reconstitui a relação e segue a vida, segue o caminho, né? Muitas vezes nem tão próximos como já foram antes, mas de consciência tranquila, que isso é o mais importante, né? Então, o auto-perdão é uma atitude fundamental para quem quer se libertar. Para que a gente não tenha essas correntes, essas amarras da culpa e da mágoa a nos prender, a nos congelar no tempo, né? E o perdão, ele é tão bom, ou muito melhor, para quem o dá ou pede, do que para quem recebe. É como a caridade, né? A caridade também age dessa forma. E às vezes nós achamos que nós estamos fazendo muito bem para o outro, mas nós estamos recebendo muito mais, né? Como diz aquela música, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, se nós temos essa capacidade de estender as nossas mãos, né, em busca do perdão ou em busca de perdoar, recebemos muito mais. Por isso ele nos liberta, né? Então, o perdão, que é um ato de enobrecimento, é um ato de enobrecimento de qualquer pessoa que, mergulhando em si mesmo, se consegue fazer um processo de autoconhecimento, de reconhecimento das suas falhas. Não lamentar por isso, mas buscar a reparação, né? E o perdão, ele tem essa capacidade de reestruturar o nosso ego, né? Para que a gente possa ir de encontro ao nosso Deus interior. Porque foi Cristo que disse, sois deuses, né? Nós somos centelhas divinas. E quando nós deixamos de lado o perdão e o amor, nós desconectamos com essa centelha, com a espiritualidade maior. Nós nos afastamos. Então, quando nós temos essa capacidade de auto-perdão e de perdão ao próximo, nós nos reconectamos com a espiritualidade maior e com o Deus que vive em nós. O Kardec, em O Céu e o Inferno, ele propõe 3 passos básicos, né, para esse processo de perdão, que seria o arrepender-se, a expiação e a reparação. E aí ele nos diz o seguinte, arrepender-se não é remorso, né? Porque o remorso, ele nos desvia do caminho, ele é um descaminho da nossa evolução. Ele só nos faz ficar ali remoendo infinitamente uma situação que nós poderíamos resolver de outra forma, muito mais fácil, uma forma libertadora, né? Então, o remorso ele não nos traz nenhum benefício. Agora, o arrependimento, sim. Eu pratiquei algo errado, eu me arrependo, né? E vou buscar expiar ou reparar aquilo que eu fiz de errado para com o outro, ou para comigo mesmo. Então, o arrependimento é quando alguém se recompõe, que se refaz, né? E perante o outro assume uma posição de humildade tamanha que é capaz de chegar ao outro, né?
e humildemente pedir ou dar o seu perdão. E o perdão que ele nos traz? Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, né? Nos ajuda no crescimento, na nossa evolução, porque nós buscamos, na reparação, nós nos responsabilizamos pelos atos cometidos. E ao nos responsabilizarmos, nós aceitamos que erramos, nós aceitamos que, e buscamos, com essa aceitação, buscamos a reparação. E é esse caminho que nos liberta, né? Então, nós vamos dissolver toda a negatividade que a mágoa e a culpa nos traz. Isso é o mais importante, né? Nós conseguimos descongelar tudo aquilo que nos prende a nossa existência, mesmo que momentaneamente. Nós conseguimos fazer com que deixe de existir esse tipo de sentimento em nós, porque nós nos reconhecemos enquanto espíritos eternos. Nós passamos a agir e vivenciar as situações enquanto espíritos eternos e não enquanto matéria. E compreendemos que todas as outras existências, elas não se fecham nessa agora. Que nós vamos ter outras existências, outras situações de aprendizado e por isso nós não podemos perder a oportunidade do aprender a amar, do aprender a perdoar. Sempre lembrando que o mais importante é o auto-amor, é o auto-perdão, para que a gente possa ter a capacidade, verdadeiramente a capacidade de estender a mão perdoando ou solicitando humildemente o perdão do outro. Eu vou finalizar, meus irmãos, com uma frase de Tertuliano no livro As 5 Faces do Perdão, do Rossandro Klingen, que é uma leitura muito interessante, muito boa também. Então, Tertuliano diz o seguinte: se você quiser ser feliz por um instante, vingue-se. Mas se quiser ser feliz por toda a vida, apenas perdoe. Nós, meus irmãos, enquanto espíritos eternos, estamos em busca da nossa felicidade, que já foi dita pelo Cristo. A felicidade, a verdadeira felicidade não é desse mundo. Mas nós podemos iniciar essa felicidade aqui, libertando-nos das amarras que nos atrasam a nossa evolução, buscando sempre o amor ao próximo como a nós mesmos e o perdão ao outro como a nós mesmos. Muita paz, muita alegria, que possamos estar sempre mediados, intuídos pela espiritualidade maior, a buscar sempre em nós esse amor e esse perdão. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Como passaram essa semana? Espero que tenham passado sempre na fé e na esperança de Jesus. Então vamos para a última parte? Vamos buscando acalmar os nossos corações, respirar profundamente, esquecendo todos os problemas, as dificuldades do dia a dia, elevando os nossos pensamentos à espiritualidade maior e a Jesus. E assim, já mais tranquilos, vamos agradecer ao Mestre querido por termos esse momento de fé e de luz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos concede, a proteção, a ajuda e até mesmo aquelas provas que nós temos que passar para o nosso aprendizado. Senhor, que a Tua luz possa se espargir por todo o nosso planeta Terra, para que onde haja o ódio, a vingança, a guerra, conflitos, perseguições, a Tua luz possa inundar os corações das pessoas, modificando cada um. Que a Tua luz possa se espargir por todos os governantes de todos os países, para que
que sempre hajam no bem e a favor da população. Que a tua luz possa se espargir pelo nosso Brasil, essa pátria maravilhosa, para que haja paz, para que os corações possam se unir em amor, para que um dia possamos ser o coração do mundo. Que a sua luz possa se espargir pela nossa casa de oração, Centro Espírita Bezerra de Menezes, nosso lar. Sobre os seus frequentadores, as equipes de trabalho, de encarnados e desencarnados, e todos os nossos seguidores virtuais. E te rogamos que o Senhor nos proteja e ilumine, e que possamos estar sempre unidos em prol desta casa que tanto bem tem espalhado. Te rogamos por todos os nossos irmãos que estão em depressão, estão em tristeza, melancolia, todos aqueles que estão desanimados diante dos embates, das dificuldades da vida, para que o Senhor lhes renove a fé e a esperança em dias melhores. Queremos te rogar por todos aqueles que desistiram em meio ao caminho, também pelo cansaço das lutas, para que o Senhor estenda a tua mão e esses irmãos possam se levantar, se fortalecer diante de ti, Senhor. Nós te rogamos também por todos aqueles que se deixaram levar pelo mal, pelo egoísmo, o orgulho, para que se renovem diante da tua luz. Ilumina, Senhor, os desgarrados, aqueles que estão à margem da sociedade, os que estão abandonados, os que estão sem lar, sem um teto, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, longe da família. Ajuda cada um deles, Mestre querido, para que tenham fé renovada. Senhor Jesus, nós te rogamos pelos locais em que ocorrem as desavenças, as lutas, os conflitos, aonde há o império do egoísmo puro, para que o Senhor possa espargir a tua luz, modificando as pessoas e esses locais. Mestre, olha para cada um de nós nesse momento. Estamos com o nosso coração aberto. Estamos diante de Ti. E o Senhor conhece cada frustração, cada dificuldade que enfrentamos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ultrapassar essas dificuldades, esses momentos difíceis. Ajuda-nos a ser pessoas de bem, que possamos ajudar a espalhar a Tua luz por cada coração. Dá-nos a chance, Mestre amado, de nos modificar. Ajuda-nos, Senhor, na nossa reforma íntima. Que possamos vislumbrar de que forma podemos combater em nossos corações os sentimentos ruins. Visita o nosso lar neste momento, Mestre querido. Visita todos os lares. Leva a luz da compreensão, da cooperação, da união aos lares, às famílias. Protege os nossos familiares. Ilumina-os, Senhor.
também eles possam ter essa vontade que temos nesse momento de estar junto a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ultrapassar cada dia, cada dificuldade, cada momento difícil, cada decepção. Ajuda-nos, Mestre, porque nós temos muita confiança em Ti e entregamos a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor nos dirija. Fluidifica a água, Mestre, por meio da espiritualidade. Coloca ali a medicação, as energias, os fluidos que necessitamos. Permanece conosco, Senhor, em todos os momentos, como o Senhor sempre tem feito. E leva a nossa rogativa ao Pai maior, para que possamos todos nós estar sempre na Tua luz. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Nós fazemos votos de que a semana seja de muita paz e que todos estejam sempre acompanhados de Jesus. Que assim seja.